Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, a ajuda e a bondade de vocês amigos, estamos mais uma vez aqui no canal Pastor Paulo César Oliveira, para trazermos a mensagem de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo para todos nós, nesta oportunidade. A mensagem de hoje, ela vai falar sobre você ser escolhido. As qualidades de uma pessoa que é escolhida. Nenhuma. A Bíblia diz que não é nós que escolhemos, é o Senhor que nos escolhe. E muitas das vezes você pode pensar assim, mas eu não sou digno de levar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Eu não sou digno de receber essa graça. Ninguém de nós somos. Mas o amor, a misericórdia de Deus é tamanha que os improváveis Ele escolheu. Os improváveis. Quando Ele chamou os seus discípulos, Ele chamou os improváveis. Não pegou pessoas do alto escalão do comando do sistema terrestre. Não pegou pessoas intelectuais. Não pegou doutores, entendidos da lei. Pegou pessoas simples, pessoas humildes, Pedro, André, João, Tiago, Natanael. Foi esse que ele escolheu. Pegou um republicano, Mateus. O mais letrado era o Dr. Lucas, o médico. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Tinha alguém mais louco neste mundo do que Saulo, quando foi chamado? A missão dele era ir a Damasco e prender os cristãos. Ele já tinha feito isso várias vezes. Era o trabalho de Paulo, caçar os cristãos, parar os cristãos, prender os cristãos, matar os cristãos, mulher, homem, criança. Ele ia atrás. O Saulo de Tarso, mais louco, mais temeroso, ele foi chamado. Ele foi chamado. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. O que é um pescador que vive do mar, vive da sua rede, vive do seu peixe, do seu sustento de uma forma simples, enfrentando o sistema. Foi esse o Simão Pedro que ele chamou. Um homem simples, não letrado, sem conhecimento, mas um homem de coragem. Um homem de obediência, um homem temente a Deus. Assim diz a mensagem. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis para que as não se aniquilar as que são. Ou seja, Ele escolheu os fracos para confundir os fortes, os que não são para confundir os que são, a fim de que nenhuma carne se vanglorie em si mesma. Nada é nosso, nada podemos, nada somos sem a direção, sem o poder de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Por mais pequeno que você pareça ser, você se sinta ser, por mais louco que você acha que você é, uma pessoa incapaz, uma pessoa improvável, incapacitada, uma pessoa sem controle, uma pessoa maluca, com pensamentos torpes, com atitudes diferentes, todo avesso, todo ao contrário, uma pessoa fraca, medrosa, uma pessoa incapaz de ter entendimento, uma pessoa sem coragem, uma pessoa que não tem um estudo, que não tem uma preparação, que não sabe falar, que não sabe ler, que não sabe escrever, que não consegue mexer na internet, que esse mundo já te ultrapassou muito tempo, e você está lá atrás, e você acha que você jamais vai pregar a palavra para alguém, vai orar por alguém, jamais vai ser usado por Deus. Eu quero dizer para você que você é um sério candidato a ser chamado para a obra de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porque os sábios e os espertos, Ele está deixando de lado. Aqueles que se acham muito sábios, muito espertos, eles utilizam da palavra de Deus, utilizam
do evangelho para se autopromover. E Deus não se agrada disso. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2:11. Deus quer que você abrace o pobre e abrace o rico. Ele não quer que você faça divisão da cor da pele da pessoa, do credo religioso, da sigla partidária, do poder aquisitivo, da nacionalidade, da religião. Não! Ele quer que você trate todos com igualdade, com simplicidade, como Jesus tratou. O republicano, o fariseu, o judeu, o samaritano. Jesus tratou todos com igualdade. Pasmaram quando viram ele conversando com uma mulher samaritana. E ele ainda trouxe o exemplo do bom samaritano para a Bíblia, para dizer que os mais improváveis são os aprovados por Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Por que dizemos isso? Porque muitas pessoas, elas fazem acepção de quem elas querem à sua volta. Pessoas famosas, pessoas ricas, pessoas de classe alta, pessoas que vão ter algo ali a oferecer. Ou seja, dinheiro, ou seja, oferta, ou seja, oportunidade. Eu estou orando por este porque este é filho de fulano tal. Eu estou orando por esse porque esse, ele é presidente de tal área. Eu estou orando por esse porque esse é um empresário de renome internacional e de repente eu me aproximando dele eu posso fechar bons negócios. Mas o negócio que o Senhor Jesus, o nosso Deus, nos chamou é para pregar o evangelho para toda a criatura. Para os que são e para os que não são. Marcos 16:15. Ide anunciar o evangelho a toda a criatura. Os que crer e for batizados serão salvos, os que não crer estão condenados. Toda a criatura, os ricos e os pobres, os que são e os que não são. Por isso, aqui nessa passagem de 1 Coríntios, Paulo escreve: mas Deus foi Ele, o Pai, o Criador. Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E qual foi o mais louco que ele escolheu? João Batista. A voz que clamava no deserto. A voz que tinha o conhecimento e a fala de Deus no seu ouvido, dizendo: vou enviar o meu filho amado. Vou enviar o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Vai na frente, João. Vai preparando o caminho. Vai endireitando as veredas, dizendo para essa raça de víbora: endireitai seus caminhos, se arrependei dos vossos pecados, porque eis que o Cordeiro de Deus virá e venho. E quando João, que vestia pele de camelo, comia mel silvestre e cafanhoto, viu vir sobre Jesus um pássaro como uma pomba, disse: este é o Filho de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele que antes de mim já existia, do qual eu não sou digno de lhe atar as sandálias. Eu vim primeiro, mas antes que eu viesse ele já existia. Ele é maior que eu. Convém que ele cresça e que eu diminua. Nesse contexto, você diz assim: eu sou fraco. Não. Você pode ter uma aparência fraca fisicamente. Você pode ser fraco de músculo. Mas você pode ter uma força sobrenatural na oração, na unção que Deus derramou sobre você. Você pode dizer que você é uma pessoa fraca, mas você é uma pessoa escolhida. Quando a tua boca se abre, o céu se abre e a bênção acontece. Você pode dizer que você é uma pessoa louca, porque você está tendo visões, sonhos. Você está dizendo assim: meu Deus, eu estou ficando louco. Não, você está sendo usado por Deus. Ele está mostrando para você profecias, algo que ainda não aconteceu, mas que virá acontecer, para que você profetize. Ele está revelando o que está oculto e o que está no secreto para você que se acha louco. Você pode se achar que você não é merecedor, porque você não foi escolhido, porque você não está entre os grandes. Mas lembre-se que João Batista não estava entre os grandes. Lembre-se que Jesus não estava entre os grandes. Lembre-se que os homens de Deus muitas das vezes ficaram do lado mais fraco. Foi assim com Moisés, foi assim com Abraão, foi assim com Elias, foi assim com Davi, foi assim com Eliseu e será assim com você também.
Descansa o teu coração. A palavra já nos ensina em 1 João 4,4: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, maior o que está convosco do que está no mundo. Agora, para te alegrar, se você se acha louco, você é um provável escolhido de Deus. Se você acha fraco, você é um provável escolhido de Deus. Se você acha que você não é merecedor, você é um sério candidato a ser uma bênção na mão de Deus. Mas se eu sou pequenininho, eu sou rejeitado, você é um sério candidato a anunciar o evangelho pelos 4 cantos deste mundo, realizando prodígios, sinais e maravilhas para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado. Porque você não vai procurar sua vanglória. Você não está procurando pessoas para estar te seguindo no Instagram, para estar te seguindo no YouTube. Você não está esperando aplausos de pessoas, tapinha nas costas, ofertas milionárias. Não. Você está orando para que o milagre aconteça, para que pessoas sejam libertas. Você está orando para que aquele filho volte para a casa do pai, para que aquela mãe, aquele pai se entenda e o casamento não termine. Você está orando para aquele pai de família, para que uma porta se abra para ele. Você está orando para aquela pessoa fraca, oprimida, seja liberta dos espíritos imundos. Você está orando para aquele enfermo que está acamado, está no hospital, está numa doença terminal, está sendo diagnosticado de câncer. Você está comprando essa Bíblia, orando e intercedendo por esses. Você está fazendo o que Jesus fazia, indo ao encontro dos necessitados. Jesus veio para os perdidos, Jesus veio para os doentes e não por são. Ele veio para os injustos e não para os justos, para levá-los ao arrependimento. E você, dentro desse contexto, tem uma vida simples, mas regada de verdade, de amor, de sinceridade. O que é teu, o que não é teu, não é teu. O teu sim é sim, o teu não é não. Você é uma pessoa que é conduzida pelo Espírito Santo. Você é uma pessoa que tem a direção do Espírito Santo. Você não tem inveja nos teus olhos, você não tem ganância, você não é avarento, você não é uma pessoa que está prostituindo a tua vida no contexto bíblico, em troca de favores, em troca de dinheiro. Você não está vendendo a palavra, você está dando de graça o que de graça você recebe. Embora você possa estar, de repente, prosperando, recebendo algumas bênçãos, tranquilo. Não sou contrário às ofertas, não sou contrário a você prosperar, não. Eu sou contrário a você fazer da palavra uma ferramenta para você ganhar dinheiro e não ganhar almas, porque o nosso objetivo é ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. O nosso objetivo é capacitar as pessoas a ser libertas do sistema, a ser libertas deste mundo de enganação, que elas possam conhecer a verdade e ser libertas por ela. Saber que a religião não salva, placa de igreja não salva, e a verdadeira religião para com Deus está na Bíblia, Tiago capítulo 1, versículo 27, socorrei o órfão e a viúva. Esta é a religião que a Bíblia diz. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Esta é a religião. Este é o evangelho. Dai de graça o que de graça recebe. Este é o evangelho. Não escolher pessoas para orar. Não escolher pessoas para sentar na tua mesa, para você se aproximar. Jesus, o nosso mestre, não ensinou isso. E muitos mestres que pregam Jesus fazem isso. Preste atenção, mestres. Estou falando para os homens entendidos de Deus. Vocês estão fazendo acepção de pessoas. Está errado. Jesus não foi no banquete de Herodes. Jesus não foi no banquete de Pilatos. Jesus não foi tomar café com os reis da Babilônia. Jesus não foi tomar café, sentar na mesa dos príncipes, dos sacerdotes. Pelo contrário, ele foi nos valados. Ele foi em direção dos gadarenos. Ele foi em direção ao monte. Ele foi em direção à mulher do fluxo de sangue. Ele passou por onde os cegos de Jericó estavam clamando. Ele foi ao poço de Betesda. Sabe por quê? Porque lá havia uma história que envolvia se a água acontecia milagre, mas não era nada disso. Não tinha nada a envolver a água acontecer milagre, que anjo descia, não. Eles mexiam a água lá, tal, e contaram essa história para que os leprosos, para que os aleijados, para que os doentes se acumulassem naquele local, para eles não estar na porta do templo, na festa do dia de Páscoa. Quando tinha festa lá, vão lá para o poço que vai mexer água, para afastar os doentes, para tirar os pobres, para tirar aqueles que não estavam no sistema, para tirar aquela pobreza.
Vamos tirar aquela imundícia de lá, manda pro poço, vai balançar água lá, daí o primeiro que chegar vai ser curado, o anjo vai vir. Nada, era uma história. Mas Jesus foi, e ele fez o milagre. Depois de 38 anos, levanta e anda. Segue. É assim. Eu sei que essa palavra não agrada muitas pessoas, mas também não estou preocupado, porque eu não vim aqui para agradar o homem, e não fui levantado para agradar o homem, mas sim para agradar aquele que me chamou para pregar o evangelho, aquele que criou o homem. Se você não vai ao encontro dos necessitados, me desculpe, você não está pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você não está estendendo a mão para o próximo, você não está vivendo o evangelho anunciado para o Senhor Jesus Cristo. Se você não está ao encontro dos perdidos, você não está anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você não está orando por cura e visitando o doente, você não está anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você não está indo para as pessoas pecaminosas, injustas, pessoas bravas, pessoas que estão no mundo do crime, pessoas que estão revoltadas, e você não está pregando a verdade para elas, você não está fazendo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas eu estou aqui de porta aberta, quem quiser vir, vem, quem não quiser vir. Se você está fazendo assim, você também não está fazendo o evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo ia em direção aos necessitados. Chamaram ele, Lázaro morreu, 2 dias, estava lá Jesus. Ele pregou o sermão da montanha, coisa mais linda, a multidão seguia. Deu pão, comida, peixe para todos, comeram, saciaram. E ao descer ele viu uma pessoa sozinha, isolada, ao canto, longe, no pé do morro. Ele foi ao encontro desse, porque uma alma para Jesus vale mais que o mundo inteiro. Chegou lá, quando a multidão que acompanhava viu que era um leproso, carcaro, foi Jesus sozinho. A multidão caminhava com ele, mas quando viu que era contra o leproso, não, vamos voltar que não vamos pegar a doença. Mas Jesus foi e disse, o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ser limpo, sede limpo. E hoje o Senhor quer dizer para você, você quer ser limpo? Preste atenção que evangelho você está pregando. Preste atenção que evangelho você está vivendo. Preste atenção que cristão você é. Está entendendo, meu irmão? Não julgue, não aponte. Se puder ajudar, ajude. Lembre-se, essas pessoas precisam conhecer a verdade. E você foi chamado para ser discípulo, ser boca de Deus nessa terra. E se os sinais e maravilhas e prodígios não te acompanham, fica esperto. Porque a Bíblia diz, em Marcos 16:17, que estes sinais acompanharão aqueles que me servem. Aqueles que me servem, não aqueles que se servem de mim. Aqueles que me servem. Me servem. Serve por quê? Porque oro em novas línguas. Lanai teplou peflai banai. Impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Farão prodígios, sinais e maravilhas. E se beber e comer algo mortífero não fará dano algum. Porque eu sou contigo. Assim é a palavra. Dentro desse contexto, levanta tua cabeça. Ah, mas eu estou com o meu armário vazio. Descansa no Senhor. A providência vem. Mas a minha conta descansa no Senhor. Só não perca a fé. Esforça-te, não pasme, não tenha medo, tenha bom ânimo. Eu sou contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. A palavra de Deus, ela se confirma na vida do cristão. Clamar-te a mim e ouvir-te-ei no dia da tua aflição. Jeremias 33:3. Então descansa teu coração, porque o teu socorro vem do alto. Ele não vem da terra. Elevo meus olhos para o alto, de onde vem o socorro. O socorro vem do Senhor, o nosso Deus Pai, que fez os céus e a terra, e tudo que nela há. Salmo 121. Então descansa. Agora preste bem atenção. Não faça acepção de pessoas. Se você é cristão, você ama todos com igualdade. Não importa a tua posição social. O que importa é a tua posição celestial, sobrenatural, de conhecimento de palavra. Tem rico precisando ser pregado. Tem milionário precisando ser resgatado. Mas tem muito pobre, largado na sarjeta, sendo ignorado, precisando ouvir a palavra de Deus. E é para esses pequeninos que o Senhor nos chamou, para ir ao encontro desses que são fracos, que são vis, porque eles serão levantados e o Senhor vai usar eles de uma forma sobrenatural, vai confundir os que são com aqueles que não são, porque o poder é dele, a graça dele, tudo é por ele, para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Esta é a mensagem de hoje. Seja cristão, pequeno Cristo, abrace todos com igualdade e você vai ver a grandeza de Deus na tua vida. Se você ainda não aceitou Jesus, eu te convido a aceitar Jesus agora, nesse momento,
como teu único e verdadeiro Salvador. Não tem outro caminho para você voltar a Deus. Só quem veio do céu, habitou nessa terra, venceu o pecado, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, nos enviou o Espírito Santo e irá voltar para nos buscar. Somente Ele conhece o caminho. Somente Ele é a porta. Somente Jesus salva. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14,6. Aceite Jesus agora e veja a glória de Deus na tua vida. Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem aqui no canal Pastor Paulo César Oliveira e no programa A Serviço do Reino. Graça e paz, irmãos.